Bem, tudo bom? Dando continuidade aqui à série de exposições sobre a Epístola aos Filipenses, eu gostaria de compartilhar aqui Filipenses capítulo 1, verso 1 e 2, aonde Paulo vai saudar a igreja e nós vamos ver aqui o prefácio da carta aos Filipenses. O texto diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bem, nós vamos perceber aqui que Paulo está seguindo uma forma de escrever comum na apresentação de suas cartas, que é citar o seu nome ou de alguém que está próximo a ele, junto a ele no momento da escrita, e fazer referência à sua servidão a Cristo. Nas cartas, essa forma epistolar de apresentação é comum. Bem, é interessante notar aqui alguns aspectos. Primeiro, Paulo está fazendo referência a Timóteo. Possivelmente Timóteo estava com Paulo quando Paulo escreveu esta carta, talvez lhe auxiliou, não é? Como um secretário. Segundo, Paulo aqui vai usar a expressão doulos, né? Douloi no plural, de doulos. A palavra doulos, que no texto foi traduzida por servo, também permite a tradução por escravo. Há quem defenda que a tradução por servo seria a melhor tradução. Por exemplo, F.F. Bruce entende que quando Paulo usa a palavra doulos, ele está falando no sentido de servo, assim como aparece servo no Antigo Testamento, no sentido de servo de Deus. E assim transmitiria a ideia de aquele que foi escolhido por Deus. Há quem defenda, como é o caso do Ralph Martin no seu comentário, que a melhor tradução para a palavra doulos seria escravo e não servo, porque aqui Paulo estaria evocando uma ideia conhecida através de suas cartas de escravidão, de submissão. E assim, William Barclay concorda com esse tipo de perspectiva, trazendo a ideia que quando Paulo diz servo de Cristo, seria a ideia de escravo de Cristo, no sentido de que a partir do momento que Paulo está em Cristo, ele se vê como uma propriedade de Cristo, a quem ele precisa devotar uma obediência absoluta. E Paulo inúmeras vezes vai usar a palavra doulos para fazer referência à sua relação com Cristo. É bom entender que quando Paulo usa essa expressão, parece que Paulo se coloca numa condição de humildade diante de Cristo. Assim, Agostinho, falando sobre a expressão, né? Agostinho vai dizer que quanto mais servos de Cristo somos, mais livres estamos. Então Paulo se entendia que de fato ele era livre ao se encarar como um servo ou como um escravo de Cristo. Paulo ainda continua dizendo a todos os santos em Cristo que estão em Filipos, isto é, que estão na cidade de Filipos, a todos os santos que ali estão. Paulo usa aqui a palavra hagios, santos, que dá a ideia de separado, de diferente. Alguns entendem que Paulo, novamente aqui, evoca a ideia do contexto do Antigo Testamento, no sentido de nação santa, como aparece no Antigo Testamento, no sentido de que Deus exige uma nação santa, ou diz que seu povo é uma nação santa, isto é, uma nação diferente, uma nação separada das outras nações, das nações pagãs. Então parece que Paulo trabalha esse tipo de ideia aqui a todos os santos, a todos aqueles que de fato estavam em Cristo e portanto eram diferentes do paganismo que existia dentro da cidade de Filipos, que era uma cidade extremamente pagã e absurdamente sincrética. O texto continua então, Paulo diz que há bispos e diáconos ali, o que seria a liderança da igreja, aqueles que trabalhavam diretamente ali na igreja. Lembrando que as igrejas naquele momento eram igrejas, né? Igrejas domésticas, casas que os convertidos abriam para que os cultos pudessem ser
ali realizados. E aí Paulo então finaliza a saudação usando duas expressões aqui no grego, charis, graça, e eirene, paz. Graça e paz da parte de Deus. Há uma preposição aqui, a preposição apó, que significa que vem de Deus, que procede de Deus. Não só de Deus, nosso Pai, como também do Senhor Jesus Cristo. Ele usa a expressão charis ou charis, graça, no sentido de um favor da parte de Deus e da parte de Cristo, aquela igreja, uma benevolência de Deus, uma misericórdia grande de Deus, não é? E ele entende que essa graça pertence de fato a Deus, ele que dá a graça, ele que manifesta a graça, e paz. A palavra eirene traz a ideia de uma satisfação. Na própria epístola, Paulo vai evocar novamente o sentido de paz àquela igreja, quando no capítulo 4, verso 7, Paulo diz que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento humano, capaz de trazer satisfação de fato àquele que a tem. Então, Paulo traz esse sentido aqui no aspecto da paz, talvez evocando a ideia de shalom, né, dentro da língua hebraica, que procede não só de Deus, nosso Pai, evoca a ideia de paternidade de Deus, mas também do Senhor Jesus Cristo. E ele usa então a expressão Kyrios, né? Atribuindo a Cristo um aspecto de senhorio, o que vai ficar mais claro no capítulo 2 e verso de número 11, quando ele cita, né, aquele famoso texto que Cristo se esvaziou, e ele vai evocar a ideia do senhorio universal de Cristo. E aqui é um grande contraste com o culto ao imperador, já que o imperador era aclamado como o Kyrios, como o Senhor, e agora Paulo está dizendo que Jesus é o Senhor. E assim então ele saúda aquela igreja para logo em seguida trazer os ensinamentos e as advertências que ele entende pertinente e necessário àquela igreja. E Deus nos abençoe.